Boa noite. Muito obrigada a todos que estão assistindo, os que vão assistir ainda. Eu sou a Rosa Scarlett, sou escritora, sou assistente social, sou roteirista e estou aqui para mais um encontro desse projeto Contos de Família. Esse conto do livro, esse projeto, né? Tem como... Ele surgiu a partir deste livro, Nas Tramas das Famílias, que foi um livro que eu escrevi com base na minha experiência de muitos anos trabalhando em várias famílias no Rio de Janeiro, também várias infâncias, e ele tem um apoio institucional, esse programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, hoje a gente está falando de em todos os episódios a gente lê um conto, traz uma convidada especial para falar, fazer um comentário, né? Alguém que tenha experiência no tema. Vou me autodescrever, agora eu não quero deixar de fazer isso. Eu sou negra, tenho trancinhas, uso brinco, cordão. Atrás de mim tem estantes com livros, com jogos, com enfeites, com muitas folhas e muitos papéis. E agora, para se apresentar, eu vou chamar a Patrícia Pereira, Patrícia Aline Pereira. Boa noite a todos. Boa noite, Scarlett. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite para a gente bater um papo, né? Eu acho que é importante esses momentos de reflexão, são necessários. A gente cresce como ser humano e também ajuda na nossa prática profissional, né? O momento do refletir, do pensar, né? Sair um pouco daquele automático do dia a dia, né? O meu nome é Patrícia Aline de Abreu Pereira, sou assistente social. Trabalhei na área de saúde por um tempo, trabalhei na prefeitura com população de rua. Foi uma fase de muito aprendizado, muito importante na minha trajetória profissional. E há 18 anos eu trabalho no Tribunal de Justiça. Trabalhei já na área da infância, do Juizado Especial Criminal, Vara Única, família. E os últimos anos eu trabalhei no Juizado de Violência Doméstica de Campo Grande, que funciona, né, aqui na Zona Oeste. Antes de retornar para a Vara de Família, lá onde a gente trabalha juntas, né, Scarlett? Isso. A nossa fase lá também, o nosso momento. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre a violência de gênero, né, o impacto dessa forma de violência nas varas de família, e o que a gente puder desenvolver aí no assunto, nós vamos trabalhar. É isso aí. O nome do projeto, né? Já tem vários episódios, mas acho que é importante falar, né? Contos de Famílias, Cultura e Informação, e é esse o objetivo, né? A gente compartilhar um conto do livro e, ao mesmo tempo, trazer informação, né? Que também é muito importante para a nossa cultura, né? Sobre situações que acontecem na nossa sociedade. Quer fazer a sua descrição? Porque existem pessoas que escutam no YouTube, mas não podem nos ver. Sim, minha descrição eu sou branca, tenho cabelo no ombro e uma blusa preta com um colar bonito aqui, diferente. Scarlett elogiou, eu gosto muito desse colar. É simples, mas eu gosto. Um colar com uma bola branca, um círculo, né? E atrás aqui de mim tá uma cortininha de cor gelo. Isso. Beleza. Hoje estou sem óculos. Eu uso óculos, mas hoje estou sem.
Eu tô de óculos, senão eu fico até enxergo sem óculos, mas fico apertando o olho, fica estranho. Então tem que, ainda mais que eu vou ler, aí tem que ter óculos, senão não funciona. Vamos ao conto. Quem quiser pegar o seu, né? Depois, né? Estiver vendo futuramente. O conto é Um Bilhete de Amor. Muita mudança já havia ocorrido na vida de Carla desde que o marido foi embora. As crianças choravam pedindo para morar com o pai. E ele tanto brigou que acabou ganhando a guarda das crianças. Talvez o juiz estivesse certo. Quem sabe ela seria uma mãe negligente. Carla estava num momento em que começava a aceitar todas as críticas e arrumava outras para somar. Pensava que não foi boa mãe e que no dia em que ela não queimava o arroz, acabava salgando feijão. Quando menina, tinha dificuldades com os estudos e todos os trabalhos que conseguiu não ofereciam boa remuneração. Quando ela teve o primeiro filho, viu que sairia mais em conta sair do trabalho do que contratar uma babá. Mas com a separação, ela perdeu seu sustento, os filhos e a razão de viver. Ela voltou a depender da ajuda dos pais, o que era perturbador, porque, junto com o dinheiro para pagar o aluguel, ela recebia críticas de que não soube valorizar o marido. A mãe de Carla adorava o ex-genro, que chamava de filho, e dizia para todos que ele ajudava muito a filha. O ex-marido ajudava, dizendo que só estava com as crianças porque a mãe não conseguia cuidar dos filhos. Quando casado, ele agia da mesma forma. Por exemplo, quando cozinhava um macarrão, ele fazia questão de dizer que fez porque Carla não sabia fazer a comida. E essa fala ocorria no momento em que todos comiam felizes. Aquele homem cultivava uma estranha bondade, a qual, para ser bom, precisava diminuir a esposa. Que sentido tinha a vida? Era o que Carla pensava enquanto olhava um antigo álbum de fotos. E quando ia guardar o álbum, caiu o envelope. Ela achou uma foto antiga em que estava numa praia com um namorado. Foi um amor de verão, que por ela teria durado a vida toda, mas o rapaz morava longe e os pais não a deixavam viajar sozinha. Logo depois, ela conheceu o homem com quem se casou. A mãe gostava muito dele, incentivou o casamento e dizia que ele era o homem dos sonhos. Quando ia guardar a foto, caiu do envelope um papel amarelado. Era um bilhete do ex-namorado. Carla tinha tanto medo de que o ex-marido descobrisse as declarações contidas naquele guardanapo que o guardou de forma que nem mesmo ela encontrou durante os anos. Ela riu assim que leu, pensando que aquele rapaz deveria ser um bobo, apaixonado. Quem falaria aquelas besteiras para ela? Carla se achava simpática, mas no bilhete não faltavam elogios. E o moço dizia que ela era linda, atenciosa e muito inteligente. O papel estava rasgado justamente na parte de baixo, onde estava escrito o telefone do rapaz. Todavia, Carla não se importava com isso. O número deveria ter mudado, e ele também. Certamente, o antigo namorado amadurecera e hoje veria que Carla não era como ele imaginou. Mesmo rejeitando a ideia de tentar buscá-lo, Carla foi tocada pelas lembranças. Como num toque de mágica, ela se lembrou de sua alegria na juventude, quando a vida parecia ser mais simples. Naqueles tempos, ela podia comer tudo o que queria sem engordar. E depois de ter se olhado no espelho, pensou que deveria ter engordado uns 15, deveria ter ganhado uns 30 quilos.
Ela nem parava para pensar que nem sempre foi assim. Quando jovem, sonhava em morar numa cidade interior, cultivar plantas ornamentais e, quem sabe, floricultura. Carla, entretanto, não tinha dinheiro e sabia que não encontraria apoio para se mudar. Aquele bilhete de amor trouxe a esperança de que talvez ainda ela tivesse algo de bom. Quem sabe não conseguiria um trabalho. Quem sabe num lugar distante pudesse encontrar o homem de seus sonhos. Carla aprendeu com a mãe que grandes mudanças exigem planejamento, mas nunca foi muito bom estimular metas. Ela tentou os conselhos da mãe e chegou ali, no auge de sua tristeza. Foi pensando nisso que Carla começou a buscar trabalho em cidades pequenas. Quem sabe, seguindo seu coração, ela pudesse encontrar um sentimento genuíno, verdadeiro, como só os jovens conseguem sentir e botar num bilhete de amor. E agora com a palavra, Patrícia, que vai trazer os comentários. Eu queria elogiar a sutileza, né, desse conto, a delicadeza com que você retrata o universo feminino, né, as diferentes facetas da mulher, né, de que é mulher, que é mãe, que é filha, que é nora, que é trabalhadora, né, enfim, que cuida de casa e que também quer buscar a felicidade, quer ser completa, né? Então, no conto você menciona assim várias partes desse universo feminino. É muito rico, é muito delicado, muito sutil, né? Gostei muito, quero te parabenizar porque o livro tem vários contos, né? Muito bonitos, muito interessantes, assim, que você consegue abranger, apesar de ser um conto, você consegue abranger o personagem, né, de uma forma muito completa. E esse é um deles, né, do livro, dentre outros também muito bonitos, muito. Mas o que chama a atenção é essa dimensão mesmo do universo feminino, e você coloca o sonho que ela busca, né, e as dificuldades enfrentadas no percurso, porque nós temos aquela exigência de que nós precisamos ser perfeitas em tudo, nós precisamos estudar e cuidar bem da casa, e ser boa mãe, ser boa esposa, e cuidar quando um familiar adoece, geralmente é a mulher que assume, né, esse papel, é a sogra, é o sogro, é a mãe, o pai, o irmão, enfim. A gente tem que se dedicar a multitarefas. E as exigências, né, a cada dia parece que são maiores. Você tem que estudar e perseguir a sua carreira, né, e galgar na sua carreira. Ao mesmo tempo, você tem que cuidar da sua saúde, do seu corpo, né, tem um estereótipo de corpo, enfim, né, que as mulheres têm que ter, e que eu acho que a gente tem que estar questionando isso, tem que estar aberto a isso, a por que a gente se coloca também nesses valores culturais que acabam afetando e chegando na questão da violência, né? Então, a violência, ela começa assim, né? A violência de gênero, que nós chamamos, né? Que é direcionada especificamente em relação ao gênero feminino, a mulher, ou a quem se identifica, né, no gênero feminino, ela começa nessas sutilezas que você apresentou aí no conto. Na crítica repetitiva, no isolamento, o isolamento da família, o isolamento dos amigos, as dificuldades de você cuidar dos seus filhos e ter um trabalho fora, você ter que optar, né, entre deixar de trabalhar e cuidar dos seus filhos quando você não tem uma rede de apoio familiar, de vizinhança, né? Muitas vezes a mulher ela não tem ninguém naquela cidade, naquele bairro, ela veio de outro estado e encontra essas dificuldades. Então começa por esse isolamento,
essas críticas, né? Você não faz isso bem, você não presta para isso. E depois as ofensas mesmo, né? Em relação ao biotipo, né? Enfim, os xingamentos, né? A gente sabe. E aí é uma escalonada, né? Então, vai para agressão verbal, desrespeito, até agressão física, o que a gente chama o ciclo da violência, né? O ciclo da violência, ele começa assim, e aí tem a fase da agressão física, que estoura, né? E aí depois volta com pedido de desculpas, não vai acontecer mais, vamos tentar de novo. Então, a mulher, quando está nessa situação, ela se vê muito envolvida e, em alguns casos, sem perspectiva de mudar aquilo. E pela falta de informação, justamente por estar isolada, pela falta de diálogo com outros pares, com outros amizade ou familiares, ela muitas vezes não consegue enxergar que está numa relação abusiva, que está sofrendo violência, né, em âmbito doméstico, violência de gênero, em âmbito doméstico. E eu atendi mulheres que ficam nesse contexto durante 20, 30 anos, até conseguirem, né, refletir, não, olha, isso não é legal, não tem que passar por isso, não é correto. E algumas conseguem romper esse ciclo, que é muito importante, porque você consegue deixar para trás tudo aquilo que te causa sofrimento, né? E muitas vezes seguir em frente, como a moça, a personagem do conto, ela consegue, né, deixar para trás aquilo, ela abre mão dos filhos, né? Ela abre mão de uma parcela importante da vida dela ali, e ela volta a sonhar, encontra o bilhete, né, do ex-namorado, nos tempos em que ela se sentia mais livre, mais feliz, mais valorizada, né, com a autoestima elevada, que agora ela já não tem mais, né, depois desse relacionamento. Então, a gente percebe que muitas mulheres não conseguem identificar esses elementos diante da falta de informação, né? E algumas vezes a dificuldade é por conta da ameaça mesmo, que vem dentro desse contexto de violência, né? Que você não está feliz, então você sai, mas você nunca mais vai ver seus filhos. Eu vou pegar as crianças, eu vou sumir com as crianças, né? Você não vai me achar, eu vou atrás de você, você não vai ficar com mais ninguém, eu vou te matar e vou matar as crianças, vou matar os nossos filhos. Então, isso inibe que a mulher consiga sair desse ciclo de violência, né? Dessa situação em que ela está. E isso reflete também nas várias famílias, porque em algumas vezes, quando a mulher consegue dar esse passo, a outra parte, o outro lado, né? Muitas vezes denigra a imagem da mulher, vai para uma disputa de guarda, uma disputa, né, de regulamentação de visita, desqualifica, né? Alguns episódios até de alienação parental. A gente ouve ainda, né, Scarlett, na vara de família, o abandono de lar. Ela abandonou o lar, né? E aí, quando você vai ver o contexto, é um contexto que já tem registros de ocorrência, nos equipamentos, né, tem na delegacia ou tem no aplicativo Maria da Penha, que a vítima pode pedir a medida protetiva por meio dos juizados de violência doméstica. Então, tem um contexto ali, né, mas ainda se utiliza essa expressão machista, né, do abandono. Ela abandonou o lar, ela abandonou as crianças. Mas quando nós vamos ouvir a outra parte, a mulher, nesses processos de vara de família, ela explica, olha, eu não conseguia viver, eu estava num sofrimento muito grande, eu saí só com a roupa do corpo. Como é que eu ia levar, né, minhas crianças? Eu não sabia para onde eu ia. Então, isso reflete nas varas, né, de família, a questão da visitação também, que quando se encontra tem um conflito, né, às vezes tem uma medida protetiva, e aí tem que ter o auxílio de uma terceira pessoa, ou um familiar, um padrinho, madrinha da criança,
um amigo, para que essa criança conviva com o outro, que não é aquele que ela passa mais dias, né? Então tem que levar, entregar para essa pessoa entregar para o pai ou para a mãe. Né? Tem que ter esse intermédio, porque há uma medida protetiva na qual deve haver uma distância, um distanciamento de 200 metros ou de 500 metros entre os genitores dessa criança. E aí a gente ouve isso no contexto ali da entrevista, do atendimento, da visita, e a gente procura refletir sobre essas questões, o quanto isso prejudica mesmo, né? Isso reflete no crescimento da criança, no bem-estar da criança, na integridade emocional psicológica da criança. Então, são vários, todos esses elementos acabam refletindo nisso. Os avanços que são necessários, a gente observa que existe uma epidemia da violência doméstica, né, que abrange também, além da violência de gênero, que pode ocorrer em âmbito doméstico, que vem dessa cultura mesmo patriarcal, né, do homem como centro ali da família, do homem como quem toma as decisões, do homem como quem tem que dar a última opinião, além desse contexto histórico, né, digamos, nós temos a questão cultural, e aí implica em questão também do papel da mulher, né, na nossa sociedade, das conquistas que nós tivemos, da importância do feminismo, né? Porque se não fossem as feministas, nós não teríamos muitos direitos dos quais nós temos agora. Outro dia, nessa época de eleição, uma mulher que teve a oportunidade de estudar, de se formar, e que trabalha, que tem sua independência, comentou comigo, eu não sou feminista. Eu não sou feminista e eu gosto do candidato tal, que é um candidato que particularmente não me agrada, mas que esteve aí na disputa. E eu falei assim, pois é, mas se você pode exercer seu direito político hoje, foi porque existiram feministas. Se você faz sua faculdade, se você foi para a escola, né? Se você tem sobrinhas, se você tivesse uma filha do gênero feminino, ela hoje poderia estudar, trabalhar, ter suas opções e andar sozinha na rua, porque existiu uma luta histórica das feministas e as conquistas que nós temos que alguns países ainda não têm. Em 2022, né, paralelo com a gente, numa linha de tempo, muitos países, muitas culturas ainda não têm isso, né? As meninas não podem ir para a escola, as meninas não podem usar determinada roupa, as meninas não podem estudar, fazer escolhas. Então, nós temos que valorizar aquilo, né? Que a nossa cultura, que a nossa sociedade conseguiu avançar. E sempre combatendo isso. Né? Então, essas formas de violência começam assim, né, no âmbito ali existe também no nosso país uma questão muito grave da violência doméstica contra crianças e adolescentes, independente, né, do gênero, né, que é uma violência doméstica, inclusive é atendida em alguns juizados de violência doméstica. Então, é também um avanço que a gente tem que ter nos órgãos de proteção, né, nas políticas públicas, na discussão mesmo no legislativo, no judiciário, o que pode se avançar, né, para prevenir a violência contra as crianças e adolescentes que ocorrem em âmbito doméstico, no seio familiar ou no seio de convívio, né? E tudo isso está implicado. Tudo isso leva a essas questões de disputa, de o que começa ali, né, com uma ofensa, com um xingamento, com uma desqualificação, com uma humilhação. Existem vários níveis de violência, né? Não é só você dar um tapa ou você empurrar. E as próprias mulheres, elas relatam que naquele sofrimento, né, do nosso atendimento, elas relatam, olha, um tapa, um soco, termina, acaba ali. Mas a violência moral, a desqualificação, as críticas, quando mexe com a autoestima, aquilo dura, traz um sofrimento emocional muito grande.
né, aquilo dura, elas carregam aquela bagagem para si. Muitas vezes não tem nem com quem dividir. E então a referência é que esse tipo de violência traz muito mais marcas, né? Traz esse trauma muito grande para refazer a vida depois. Então, quando a personagem do conto ela se remete a uma fase na qual ela se sentia mais feliz, mais repleta, né? Mais com autoestima mais elevada, isso me lembra muito os atendimentos que eu fiz com as mulheres que estavam nessa situação, né? De violência, muitas vezes sem recursos, sem ter um trabalho, né? Porque tiveram que optar entre cuidar dos filhos, não tem condições materiais de deixar com alguém, né? Ou deixar numa creche, ou não encontrou vaga na creche. E aí tem essa dificuldade da dependência financeira, da dependência material. Muitas têm uma dependência emocional. Elas acreditam que não conseguem avançar, né? Não conseguem avançar, progredir no seu planejamento. Porque só se tiver alguém do lado, né? Um parceiro, um companheiro. Então, tudo isso a gente observa nos atendimentos, são implicações que vêm, são essas dificuldades apresentadas da ameaça, né, até elas se fortalecerem e conseguirem procurar os órgãos, ou a delegacia de atendimento à mulher, ou o juizado de violência doméstica, ou os centros de atendimento da prefeitura, tem um da prefeitura e um do estado, aqui no Rio de Janeiro. E temos o recurso também do abrigo para as mulheres que estão numa situação muito crítica, de ameaça, que não tem para onde ir, né? Então, nós temos um abrigo da prefeitura que acolhe essas mulheres com seus filhos. É um abrigo temporário para uma situação crítica. E no Tribunal de Justiça temos a Sejuvida, que é a comissão que atende no horário das 18 até às 11 da manhã, toda a noite, né, madrugada, e aos sábados e domingos. Tem a equipe técnica, tem o carro, né, disponível, e o juiz de plantão que avalia as medidas protetivas, né, se há necessidade de um afastamento do lar, se há necessidade de um abrigamento, do acolhimento dessa mulher, se há necessidade somente de uma medida de distanciamento, né, quando não mora junto, enfim, já está separado, já terminou o relacionamento. Mas eu observo que é uma luta muito grande, que precisa de muitos avanços. Eu acredito que há necessidade da participação da educação, da cultura nisso, da prevenção, da informação, né? Porque eu acho que nas escolas a gente tem que trabalhar isso com as crianças, com os adolescentes, com os meninos, desconstruir isso, né? Essa questão do poder sobre a mulher, da posse, que a mulher e o homem estão ali em relações iguais, né? Tem que ser tratado como iguais, tirando esse preconceito, essa misoginia, esse ódio à mulher que a gente vê nas piadas, sabe? Esse desrespeito. Porque a misoginia é isso, é esse menosprezo, né? Não, a mulher vale menos porque ela é mulher. Então, o domínio é masculino. Infelizmente, muitos ainda pensam assim. E eu acho que caminha ali o fortalecimento dos órgãos de apoio, que nós chamamos a retaguarda, né? Mais centros de atendimento, mais casas nas quais as mulheres possam fazer cursos, trabalhar autoestima, ter uma oportunidade, né? Ter um atendimento com psicólogo, uma terapia de grupo. Eu acho que também é interessante para essas mulheres, porque se conhecem ali na sua luta, trocam informações. Então, eu acho que o avanço tem que ser no Estado, de oferecer mais equipamentos, porque são muito poucos, muito poucos. A Lei Maria da Penha é muito bonita, no papel ela funciona bem, tem essa rede de assistência, mas tem que ampliar o atendimento, tem que ampliar as equipes, tem que ter mais opções. Existem áreas afastadas da capital, às vezes 2 horas, né? A região que nós trabalhamos, às vezes o deslocamento é de 2 horas até o centro, você gasta com passagem, não tem com quem deixar as crianças. Então, é uma luta muito grande.
E o avanço ele tem que ser nesse sentido, de discutir, de trazer para dentro das escolas, desconstruir esse modelo patriarcal, né? E trabalhar a questão do respeito à mulher, às meninas, ao universo feminino. Nós temos que ter mais sororidade, né? De uma apoiar a outra, assim. A gente se exige muito, a gente se cobra muito, tanto enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto mulher. A gente tem que dar conta de tudo. E a gente não consegue, nós não, né, não temos como cuidar de tudo ao mesmo tempo e nos cuidar. Então a gente acaba adoecendo e aí se sente culpada porque não está fazendo isso muito bem, mas nós não temos que ser perfeitas, né? Nas nossas multitarefas, nas nossas multifunções. E o papel do Estado é importante também nisso, de dar subsídios para nós, enquanto assistentes sociais, trabalharmos, para os outros profissionais também da saúde, da educação, trabalharem as questões de gênero, as delegacias estarem mais equipadas, os projetos culturais, né, que venham e trabalhem mais esse tema e divulguem mais esse tema. Toda a rede de assistência deve ser ampliada. E a informação tem que chegar, o suporte, né? A mulher ela tem que se sentir amparada para dar o primeiro passo. Às vezes vai numa delegacia e não é bem atendida e se sente, né, desvalorizada, desmotivada para prestar denúncia e acaba voltando para aquela situação. Então, cabe a nós, atores do poder público, atores da justiça, atores da sociedade, parar e refletir um pouco antes de julgar. Né? Eu, no início, ainda nem existia a Lei Maria da Penha, então a gente trabalhava com as mulheres no Juizado Especial Criminal. Antigamente, o homem pagava uma cesta básica, como pena, né? Antes da Lei Maria da Penha, que veio com as medidas de proteção, que veio com punições um pouco mais severas nos casos mais graves, realmente, né? Houve essa diferença. E eu ouvi de alguns operadores de direito, assim, mas Patrícia, por que ela fica nessa situação? Mas será que ela gosta de apanhar? Por que ela fica assim? Então, operadores de direito que estavam ali. Então, a gente parava para refletir, não, doutor, não é porque ela não tem recursos para sair dessa situação. Ela não tem, ela veio de outro estado, ela não tem familiar, ela não tem renda, ela está preocupada com os filhos, ela está sendo ameaçada de não ver mais os filhos, que os filhos sejam retirados, ela está sendo ameaçada contra a própria vida, ela está com um estresse muito grande, isso influencia na saúde mesmo dessas mulheres, né, na pele, as doenças autoimunes, hipertensão, dores pelo corpo. A gente ouve muito esse relato nos atendimentos. E há alguns anos a violência psicológica ela se tornou um crime, ela foi tipificada, né? Que fala, teve uma tipificação, né, no Código Penal da violência psicológica, que era uma luta também, assim como veio o crime feminicídio, a tipificação do crime de feminicídio, que foi uma luta muito grande de uma juíza nossa daqui do estado do Rio de Janeiro, junto aos legisladores lá em Brasília, para tipificar esse crime de feminicídio, que ele tem características diferentes de um homicídio comum, que é justamente da misoginia, da posse, né, do ódio à mulher, da violência que é cometida naquele contexto ali, da violência de gênero. Então veio o crime do tipo feminicídio, que os delegados já estão agora, né, o juiz, quando o delegado não coloca, às vezes o juiz coloca como feminicídio, às vezes o promotor coloca como feminicídio, mesmo que o delegado inicialmente não tenha posto. E alguns delegados já colocam. Temos projetos, né, no Tribunal de Justiça que atendem a família, o projeto Violeta atende a vítima, uma medida protetiva mais imediata. Temos o outro projeto que atende também a família, extensiva à família da vítima. E esses avanços são necessários, porque acaba afetando toda
a família extensa, as crianças, né, que vivenciam muitas vezes esse contexto, que sofrem, que reproduzem, às vezes, essas reações, essas atitudes de violência, de machismo. E essa é a nossa luta, né, de exigir que os órgãos públicos, que o poder público avance, né, que a gente tenha mais retaguarda, mais equipamento de trabalho, de exigir que essas questões sejam trabalhadas assim na infância, na adolescência, para que a gente possa desconstruir isso, esses paradigmas, esse modelo de mulher, né? Nós temos que ser mais solidárias umas com as outras, que não temos que ser perfeitas e dar conta de tudo. E é dessa forma que a gente vai avançando, né? Ver as conquistas, valorizar as conquistas e buscar sempre mais qualidade no atendimento, mais profissionais, mais casas de apoio, mais equipamentos que possam trazer de volta essa dignidade, essa autoestima, essa independência. O que a gente pode fazer, né? Patrícia, aproveitando, você está falando, eu estou lembrando, eu trabalhei na CPMA nessa época que a CPMA atendia situação de violência doméstica, né? Nem tinha juizado próprio, né? Foi bem lá no comecinho. E eu fui lembrando de muita coisa, né? Que a gente vê em diferentes varas. Eu acho que assim, um desafio grande nosso de vara de família, porque aquilo foto a gente vê assim, ele conseguiu a guarda, ele já tinha praticava uma desqualificação muito grande dessa mulher, e foi tão eficiente nisso que ele conseguiu a guarda das crianças, e até ela estava acreditando que de repente ia ser melhor mesmo, porque, enfim, ela era muito desqualificada, ela não tinha apoio da família, afetivamente, né? E nós vivemos numa família que desqualifica, numa sociedade que desqualifica muito a mulher, né? Então, tudo vai somando. Você pega e entende que é aquilo, porque quantas piadinhas machistas a gente cresceu ouvindo né, tendo as mulheres entendendo que mulher é algo menos, que mulher pensa com o coração, que mulher, né? Uma série de coisas. Outro dia eu ouvi uma história incrível que eu não tinha pensado, a moça contando até numa rede social de que é difícil encontrar vestidos com bolsos, né? E que isso da história da moda não é uma coincidência, é porque a mulher não carrega dinheiro, a mulher carrega uma bolsa grande onde pode ir coisas de toda a família, e os homens é que têm bolso, em todas as roupas de homem tem bolso, porque eles é que cuidam do dinheiro, né? Falei assim, gente, que coisa incrível. Mas aí eu queria falar do nosso desafio, né? A gente que trabalha em vara de família, que é exatamente um deles, né? Conseguir entender até que ponto é ser uma violência, porque quando eles não conseguem a guarda, eles ou não querem, né? Eles pedem pelo menos a visita. E aí entender até que ponto essa visita, essa criança não vai estar em risco e ela vai trazer realmente benefícios para a criança. Eu ouvi uma fala de uma mãe que me chamou muito a atenção e que eu fiz questão de registrar, que era o seguinte: olha só, meu filho, eu me separei porque eu não aguentava mais apanhar. Aí meu filho vai para lá e sabe o que ele está vendo? A atual mulher dele apanhar. E o outro dia caiu um móvel, não sei das quantas, em cima da madrasta dele. Assim, e se caísse em cima do meu filho, né? E eu fiquei pensando antes disso, assim, falei assim, caramba, ele continua num ambiente de agressividade. E coloquei essa situação de que a visita não deveria simplesmente cumprir né, um lugar de estar com o pai, mas que tem que ser um momento de afeto, né? Qual é a possibilidade de afetividade que essa criança tem se ela vai para a casa do pai para ver agora a madrasta ser espancada, né? Então, muitas vezes é para exercer esse poder mesmo. Olha, eu tenho o poder de fazer com que ele venha. Não é para ter o convívio com o filho.
É para mostrar para a mulher que ele tem o poder, né, de que o filho vá conviver com ele. Muitas vezes eles nem ficam com a criança, deixam na casa, às vezes, da mãe, né, da avó, da tia, mas é para mostrar que tem aquele domínio, aquele poder. E entram na disputa de guarda, né, também. Enfim, e tem a questão da pensão alimentícia, né, que a mulher também fica naquela luta, e alguns têm condição de arcar e não arcam, né, e outros atrasam, e tem essas nuances também, né, que acabam refletindo lá na vara de família. Mas, às vezes, realmente, essa criança não tem qualidade nenhuma de convívio, porque observa isso. Não é que a violência seja direcionada diretamente para a criança, mas é a vivência, a observação ali do ambiente violento, né, e da falta de qualidade. Mas fazem para mostrar que tem o poder, né, de que a criança tem que ir, ficar lá na casa, né, tem que ficar com ele, e aí a gente tem que ficar lá também nos atendimentos na vara de família com as nossas reflexões, nossas observações, né. Eu atendi também um caso uma vez de um pai que ele estava fazendo um afastamento, assim, havia elementos, né, que estava afastando o menino da mãe, essa mãe estava sofrendo muito, a ponto, inclusive, do menino passar por uma internação e ele sequer comunicar à mãe. Uma cirurgia, o menino teve uma apendicite, e ela falou, olha, eu só fui comunicada quando ele estava saindo do hospital. E falando mal da mãe o tempo todo para o menino já grandinho, já com 11, 12 anos, e o menino dizia que não queria ir para casa da mãe, que não queria ver a mãe. Aí eu perguntava, mas o que a sua mãe te fez? Você tem alguma queixa? O que está acontecendo? Porque o pai, ele não fazia relato nenhum de queixa, mas o pai vivia dizendo que a mãe tinha arrumado o outro, que a mãe tinha abandonado ele. Porque a mãe estava infeliz, ali existiam outras situações, dessa violência mais sutil que a gente está tratando, que às vezes é difícil, né, de ser notada, até por esse filho, às vezes ele não notava, mas a mulher se sentia violentada, se sentia agredida, se sentia infeliz, e ela quis sair, ela teve um outro companheiro, ela, né, iniciou uma nova relação, e ela sofria muito com esse afastamento do menino, e aí eu fiz um relatório muito completo para retomar urgente esse convívio, um menino muito resistente para retomar o convívio com a mãe, e o pai manteve, e eu lembro que eu fiquei quase 2 horas fazendo atendimento com esse pai, entrevista com esse pai, e ele manteve a posição ali de afastar, de continuar impedindo o convívio, sabe, uma coisa assim bem... E ele já tinha uma outra companheira também, a separação já tinha acontecido há um tempo, então você percebe esses elementos do machismo ali na vara de família, né, da violência, utilizando o filho, né, como se fosse também uma punição para a mulher, né, porque ele trabalhava direto, esse menino ele ficava até mais com a madrasta, inclusive na internação hospitalar, que o pai omitiu da mãe, ele ficou com a madrasta, e a mãe não sabia nem que o filho estava hospitalizado, que o filho estava passando por uma cirurgia. Então, reflete, né, nos casos de família, nas tramas da família, reflete tudo isso. A gente vê que tem essa ligação. E isso existem, eu tenho uma colega que trabalhou comigo no juizado, que ela fazia mestrado e estudava muito isso. Existem outras formas, também sutis, assim, de violência, eu não sei se o pessoal já ouviu falar, que é o mansplaining, é o gaslighting e é o interrupting. São palavras aí que vêm do inglês. E que muitas de nós já devem ter passado por isso, mas a gente não conseguiu identificar. O interrupting é quando você está numa reunião, falando sobre um determinado assunto, e um homem vem e te interrompe, falando sobre o mesmo assunto, né? Como se você não fosse desrespeitada ali, ou falando até sobre um outro assunto, como se você não desrespeitando o teu momento de você estava ali falando.
Pode ser até num evento de família, ou numa reunião de trabalho, ou numa, né, uma outra reunião qualquer. O mansplaining é quando o homem te interrompe para falar sobre o assunto que você estava falando. Então, ele te desqualifica enquanto gênero feminino, enquanto mulher, e ele corta a sua fala e continua falando sobre o assunto qual você estava fazendo a explanação. E o gaslighting é referência a um filme antigo, aí depois o pessoal pode pesquisar no YouTube, tem esse filme, é bem interessante, que é quando o homem faz com que a mulher pareça maluca. Né? A mulher, não, você está inventando, você está exagerando, não é nada disso, eu não fiz isso, eu não te chamei disso, eu não tenho outra pessoa, sabe? Então, são outras formas sutis também da violência. E, às vezes, na entrevista nas varas de família, eu via muito na violência doméstica, e, às vezes, nas varas de família, eu vejo esses relatos, sabe? E aí a gente consegue identificar, né, essa questão dessas outras formas, assim, de violência sutis que, às vezes, não, inicialmente, passam despercebidas, mas que são também formas de violência contra a mulher, de machismo, né, da sociedade patriarcal. Mas isso implica muito, às vezes essas medidas protetivas dificultam, né, o convívio um com o outro, porque tem que ter o auxílio daquela terceira pessoa para garantir esse convívio depois da separação. Então, quando tem a medida protetiva dentro da Lei Maria da Penha, que não pode se aproximar, tem que ter essa outra pessoa, e às vezes essa outra pessoa está doente, ou não pode ir lá pegar a criança, né, ou não. E aí a criança vai ficar sem estar com um ou sem voltar para a casa do outro genitor, porque não teve quem fizesse essa ponte. Né? E se não tivesse ouvido um conflito, uma situação de violência, estaria ali um respeitando o outro, né? E o seu tempo de convívio, né, com o outro, ou a guarda compartilhada, ou seja o que for. Mas a gente vê que ainda existem muitos desafios, né? E isso tudo, todo esse tipo de situação acaba impactando também ali na vara de família, nessas disputas de guarda, nessa regulamentação de visita, essas críticas, né, desqualificação, não sabe cuidar, leva para o bar, né, leva para o churrasco, bebe cerveja na frente da criança, enfim, então tudo é motivo para diminuir o outro, para desqualificar, né, a atitude do outro. E até a condição financeira, já atendi também um caso recentemente, né, que a condição financeira, um bebê muito pequenininho, um bebezinho mesmo de 1 aninho, o rapaz está com o bebê, e a menina, como no momento está desempregada, não está conseguindo se inserir no mercado de trabalho, está até numa expectativa de uma vaga, uma situação assim de vulnerabilidade, ela optou, né, por deixar essa criança na casa do pai, que conseguiu uma creche mais perto, e o bairro é distante, e aí o tempo de convívio dela está bem curto. Ela está vendo a filha de 15 em 15 dias, porque mora longe da creche. E até o rapaz fala, não, quando ela vai, eu mando leite, mando a fralda, eu levo a minha filha até ela, tal. Então, assim, eu poderia estar mais tempo de convívio com essa criança, mas a dificuldade material, nesse momento, está impedindo, porque ela, mesmo que tenha um auxílio ou outro, é baixa ainda, é uma renda baixa, e ele conseguiu esse local para deixar a criança que é mais perto da casa dele, ela mora distante, né? Se ela morasse mais perto, acho que ela conseguiria estar mais próxima da filha. É uma desigualdade, né, de gênero, uma desigualdade de gênero e social e econômica também, né? E ainda muito utilizada, né, porque eu tenho melhores condições, e aí eles adoram citar isso para a gente. A lei fala das melhores condições, e a gente tem que ficar explicando que as melhores condições não são econômicas. E acho que, assim, um dos desafios,
mais para a sociedade mais ampla possível, e passa também pelo nosso trabalho, é das mulheres, né, a sociedade de uma forma geral, mas sobretudo das mulheres, entenderem que algumas coisas são violência. Porque você estava falando desses tipos de violência, isso aí a gente, né, convive diariamente, quase que não se toca, né? Muitas pessoas, muitas mulheres não se tocam da gravidade disso, até porque a gente, né, você conhece violências mais graves, mas o desconhecimento, né, igual você falou que tem crimes que são qualificados como homicídio, mas que, na verdade, se você não botar que é feminicídio, não fica registrado ali no processo, né? Se o juiz não corrigiu, o promotor, não fica ali registrado que foi um feminicídio. Então, entender o que está acontecendo, né? A gente ainda está nesse passo, né? Entender que falar eu vou te matar já é um crime, já é uma ameaça, né? Falar quebrar o secador que a mulher ia trabalhar de cabeleireira é uma agressão. E às vezes as mulheres vão me contando coisas, eu vou fazendo essa tradução. Isso é violência não sei o quê, isso é violência patrimonial, essa é psicológica, porque não se tem esse conhecimento, né? A associação que a gente faz é de que violência é porque bateu, né? Só que antes de chegar no bater, né? Antes de chegar no feminicídio, tem uma longa jornada. Eu vou te devolver a palavra se você quiser deixar uma palavra final, alguma orientação, né? E para a gente já ir se despedindo. É isso aí, Scarlett. A violência ela tem várias facetas, várias nuances, né? E a gente tem que sinalizar sempre que aquilo ali não é para acontecer, não é correto. Né? E tem a moral, que também é a calúnia, falar mal, difamar, né? A mulher, isso elas também é uma queixa muito, muito grande disso, né? Do xingamento, de ofender para outra pessoa, e quebrar o celular, né? O material de trabalho também, como você falou. Enfim, antes da violência física, tem várias etapas, né? A violência psicológica, a violência moral, né? E aí depois, num outro momento, a gente pode aprofundar mais, assim, essas questões. Mas o importante é denunciar, é procurar, né, a delegacia, é procurar Existe o aplicativo Maria da Penha também pelo site do tribunal, onde você pode fazer uma queixa, pedir uma medida protetiva para o juizado. E, em paralelo, é essa questão cultural que a gente tem que tratar do assunto nas escolas, né, com os nossos jovens, desconstruindo, sendo feministas, lutando pelo nosso espaço, pela nossa dignidade e pela nossa existência enquanto mulher, né? Resistindo, porque as dificuldades ainda são muitas, às vezes parece que não, mas são, né? O caminho ainda é longo aí nessa nossa jornada. E é isso. Eu lembrei também do outro conto do teu livro, que quando a gente começa a ler, parece que é uma mulher cuidando, tá lembrando, Scarlett? Mas, na verdade, no finalzinho, é um homem. Ah, sim. Que ele pergunta qual é o lugar do pai, né? Eu achei tão interessante esse conto, ele tudo de casa, né? E daquela rotina do cotidiano. Exatamente. E das crianças na escola, né? Foi tipo uma inversão da nossa realidade. A gente fica o tempo inteiro achando. Existem casos em que o homem já está assumindo, sim, esse papel, em algumas famílias. Eu acho muito bacana. Mas a maioria ainda não, né? Então, eu achei interessante esse ponto também do seu livro que eu li. Achei bem, bem interessante, bem redigido. Depois você fala para o pessoal, coloca na página esse. Eu não sei se vai ter um momento do debate sobre esse, da conversa.
Mas é bem interessante. Tá sem áudio, Scarlett. Vê se teu microfone tá. Dá uma olhadinha aí. Tava fechado mesmo. Eu ia falar o seguinte, que no dia 22, eu vim aqui no celular procurar para ver a agenda. 22/11, agora vai ser a Helenilda novamente aqui conosco falando de paternidade. Vai ser maravilhoso. A gente pode até pensar em trazer esse conto, né? É, Porque já existem homens nesse lugar e passando o que a gente passa e quer dizer, na verdade eles são homens, né? Então assim, eles não sabem o que é ser mulher, mas pelo menos nessa condição de cuidadores, né? Eu já cheguei em casa no horário assim que as crianças estavam indo para a escola e era o pai penteando o cabelo da menina, aquele restinho de comida no prato, e ele falou: "Não, fulano, cata o sapato, que eu não sei o quê", né? Aquela coisa antes de botar os filhos para a escola, ele cuidava sozinho. Então, assim, já existem esses pais e a gente vai falar de paternidade aí nesse dia. Mas já aproveito para dar um recado também, que vai ser agora a Luana Neto, na próxima quinta, dia 17, falando de multiparentalidade e ações de guarda, porque esse é um dos motivos, né? É o grande motivo do nome do livro ser Nas Tramas das Famílias, que pode ser um pouquinho difícil de falar, mas é para deixar bem claro que são muitas as configurações familiares, né? Então tem família que tem duas mães, né? Que mãe e vó são tratadas como mãe. Enfim, são configurações variadas e a gente vai falar disso. Eu agradeço muito, é muito instrutivo, é muito importante a gente ter falas como a sua, Patrícia, de estímulo, de valorização. A gente tem que acreditar no potencial da gente, entendeu? Sempre questionar essas ideias que colocam a mulher como naturalmente um ser inferior. Isso não existe, isso é uma construção social, né? Não existe uma pessoa que é inferior porque nasceu de um jeito ou porque gosta né? Tem determinados desejos. Parar com essas construções históricas, né, que dizem que você tem que ser de tal jeito, tal coisa, e se você não está dentro, por mais que queiram colocar a gente nessas caixinhas, essas caixas a gente cai nelas, sim, porque como é que a gente resiste, né? É difícil resistir ao machismo tão forte, o patriarcado, né? Tão forte, mas a gente tem que fazer esse esforço de observar e entender, né? Entender, porque às vezes você e seu marido numa conversa, numa coisa, sei lá, numa situação em alguma instituição e a pessoa só fala com o teu marido, como só olha para o teu marido. Você fala, a pessoa nem responde a tua pergunta, né? É Porque tão automático, né? Isso, tão. parece que você não está ali, porque os outros homens da mesa entendem que não, é ele, com ele, e parece que você não. Então a gente tem que começar a entender, né, para um segundo passo que é desconstruir. E mostrar que a gente, nós somos diferentes sim, não é a mesma coisa, nós não queremos ser os homens, não queremos ser iguais aos homens, nós queremos respeito, né? E queremos igualdade de condições, né? Considerando todas as nossas especificidades de ser mulher, né? Você falou essa história de 1 ano, né? Eu fico pensando nas perdas desse menininho, desse bebezinho, já estou em situações assim. A gente sabe que o vínculo de uma criança muito pequena, maior, é com a mãe ou com a pessoa que materna, né? Talvez tenha uma avó lá que esteja fazendo esse lugar e tal, mas enfim, é muita coisa para a gente não pode pegar, não posso falar, eu que nem com essa situação de imediato.
Mas existem situações que são de extrema violência, que se forja uma situação para arrancar aquela criança da mãe, né, contra a mãe, mas na verdade é uma violência muito grande também contra a criança. Quanto menor, maior a violência. A criança às vezes ainda está numa fase psicológica que ela pensa que a mãe é parte dela. E você vai lá e arranca e, né, quer vir com a história de uma guarda compartilhada, que não tem o menor sentido, aquilo ali foi um exercício de poder, né? E, enfim, são muitos os desafios, mas eu agradeço muito a sua presença. Acho que você quer falar mais alguma coisa antes da gente terminar. Não, eu quero só reforçar essa tua fala mesmo, que essa desconstrução que é importante, é a informação que a gente tem que divulgar, né? São aqueles pontos que a gente tem que refletir. Olha, não é bem assim, sabe? A questão educativa mesmo, né? De desconstruir, porque ainda tem muitas observações que a gente faz no nosso cotidiano, né? Muitas implicações e muita coisa ainda tem que progredir, né? Dessa questão mesmo histórica, social e cultural que a gente vivencia. Mas estamos no caminho, tem que tocar em frente. Isso aí, vamos tocando em frente. Muito obrigada, Patrícia, foi muito instrutivo, eu gostei muito, fiquei pensando em mil coisas, e, enfim. Acho que que ótimo, eu que agradeço, eu agradeço muito. Bom. E vai ser muito bom para as pessoas que vão ficar com esse material aí disponível no YouTube. A gente vai ficando por aqui, quinta-feira a gente volta falando sobre multiparentalidade. E uma boa noite para todas. Mais uma vez, muito obrigada, Patrícia. Nada, obrigada a você. Parabéns pelo livro aí, toda a tua obra maravilhosa. Gostei muito. Um beijo, boa noite. Obrigada. Beijo, boa noite.